A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo da nossa declaração de fé. Hoje estaremos fazendo a pequena exposição sobre o homem. Então nós cremos que o homem ele foi o quê? Criado, foi formado pelo próprio Deus. Isso já comprova para nós em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem tornando-se assim alma vivente. Então nós cremos, porque a Bíblia já apresenta para nós que o homem ele foi formado, criado pelo próprio Deus. E Deus cria, diz a Bíblia, macho e fêmea. Isso está em Gênesis 1:27. Deus já apresenta para nós o gênero da humanidade, que é macho e fêmea, homem, mulher, masculino e feminino. O que passar disso são puras ideologias criadas, inventadas pelos homens. Mas nós vemos que Deus ele cria o homem, adota o homem de inteligência por ser a imagem de Deus, pois Adão ele deu o nome para todos os animais, todos os seres na época. E Deus o adota de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a decisão de escolher, de decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. No começo nós vemos Deus, quando ele diz para Adão, ele coloca para Adão o seguinte, que no dia que ele comesse do fruto, Deus, o chamado fruto proibido, no dia que tu tocar tu vai morrer, mostrando para nós que ele tinha o direito de escolher, de decidir. Enquanto ele permanecesse na obediência de não tocar, ele viveria. Mas se desobedecesse, ele iria pagar um preço muito alto. E foi o que aconteceu. Adão decidiu. E olha que Adão ele foi formado, criado sem pecado. Ele não teve pecado. Foi criado perfeitamente. Mas nós já vemos que na criação perfeita que Deus o cria, ele foi adotado de livre-arbítrio, de decidir. E ele decidiu, escolheu desobedecer, gerando assim, passando, diz a Bíblia, o pecado por todos os homens. Por que todos os homens? Porque é de Adão que sai a geração, dos seres humanos, a raça humana sai de Adão. Então nós cremos que de Adão e Eva é que saiu a geração, a raça humana, a humanidade sai de Adão e Eva. Então estaremos vendo agora a constituição humana. Então quero ler com você primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim a palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que a Bíblia ela apresenta nosso posicionamento tricotômico, que o ser humano ele é dividido de corpo, alma e espírito. O corpo seria a parte externa, a alma e o espírito seria a parte intrínseca, o invisível. E o corpo, ele é o que a Bíblia chama de homem exterior, é o que se corrompe, é o que se desfaz, posso dizer. Seria o corpo. O corpo ele tem valor. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser morada de Deus, nós passamos a ser templo do Espírito Santo.
Então o corpo ele tem valor sim, porque a Bíblia diz para santificar o vosso corpo, quer dizer, cuide também do vosso corpo. Não aquele cuidado extremo, mas o cuidado de zelo, sabendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que a grande confusão é na parte intrínseca do ser humano, né, que é o estudo que apresenta a parte dicotômico e o tricotômico, né? Dicotomia acredita que a alma e espírito é a mesma coisa. Quando se fala de um, está falando da mesma coisa. Mas a Bíblia ela apresenta a questão tricotômica, que a alma é uma coisa e o espírito é outro. Então, a alma seria o que o homem sente, seria o que ele sofre, o que ele pensa. E a gente vê o seguinte, que ainda após a morte, a alma ela tem o quê? Consciência. Olha aí, tem consciência. Pois a Bíblia apresenta para nós isso. Em Apocalipse, eu quero ler com você esse texto, capítulo 6, versículo 9 ao 10, que diz assim: Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Consciente, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha o que Apocalipse está apresentando para nós, que a alma ela tem o que? Consciência. A alma é que sente, né? Ela sente, é a alma. Quando nós sentimos é quando se refere à alma. E diz a Bíblia que ainda após a morte tem o que? Consciência. E o espírito seria o que? O espírito é o que liga, né? É o que traz o homem a Deus ou com Deus. É a ligação de Deus com o homem. Deus ele se comunica com o espírito do homem. Por isso que quando a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, a alma ela vai entrar em julgamento, né? Ou ela vai para a vida eterna ou a perdição eterna, e o espírito, diz a Bíblia em Eclesiastes, volta para Deus. Então nós vemos que é o espírito que o homem tem comunhão com o próprio Deus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é do espírito humano que vem o desejo de buscar as coisas espirituais. Então o conflito que o homem tem a respeito das coisas de Deus é um conflito interno. O corpo que é externo, ele só obedece o que é interno, que é o grande conflito entre a alma e o espírito. A alma é o pensamento, é o desejo, é as vontades, está concentrada na alma. E o espírito é que deseja buscar ao Criador, a Deus. Então é esse conflito interno entre a alma e o espírito, a alma querendo levar você para satisfazer os teus próprios desejos e o espírito querendo te trazer para a comunhão com Deus. Então nós vemos isso na Bíblia, pois a Bíblia apresenta, considerando, que esse é um assunto para bastante tempo, mas de forma resumida, estamos apresentando o nosso posicionamento a respeito do homem. Nós estaremos vendo também quando a Bíblia fala do fôlego de vida nos animais, a questão dos animais. Eu quero ler aqui, diz aqui, os animais foram criados por Deus. Deus criou também, pois diz, formou a sua espécie, mas o ser humano foi criado à sua imagem. Então, em relação aos animais, né, quando fala de fôlego de vida, aqui, sendo a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus,
o homem é um ser pensante, um ser racional. Quer dizer, o animal tem alma vivente. A grande diferença de nós para os animais é que nós somos seres racionais, nós pensamos. Os animais são seres irracionais, quer dizer, eles não pensam, eles agem por instintos, né? Eles agem por instintos. Nós não, nós agimos por raciocínio, por inteligência, porque diz a Bíblia que quando Deus ele forma o homem, ele cria o homem, ele sopra nas narinas, quer dizer, ali entra o espírito no homem, animando a alma do homem, trazendo o homem para a comunhão com Deus. Então nós estaremos vendo nesse último ponto os dois caminhos para a humanidade após a morte. Então ensinamos que na morte física do ser humano há uma separação da alma e do espírito, pois a Bíblia diz que o corpo ele se desfaz, volta ao pó retornará, mas ele separa o espírito, ele retorna para Deus, como diz a Bíblia, e a alma ela permanece para julgamento, né? Ela vai estar, por exemplo, o cristão, a alma dele entra em repouso, um estado de repouso que nós cremos que vai para um lugar chamado paraíso, um lugar de descanso. Ele vai esperar o momento do arrebatamento da igreja para que ele, junto com o corpo, ele vai ressuscitar e vai se encontrar com o Senhor. E o que não tem a Cristo, a alma dele vai esperar por julgamento. A Bíblia fala do juízo final, o grande trono branco, é quando todos os homens que partiram, que morreram sem Cristo, irão se encontrar com o Todo-Poderoso naquele dia chamado juízo final, aonde serão julgados. E nós vemos, pois a Bíblia apresenta, só existe dois caminhos após a morte: a vida eterna para sempre com Deus, ou a morte eterna, que é a perdição, a separação eterna de Deus. E esse lugar, diz a Bíblia, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, aonde o homem estará eternamente sofrendo. Então eu quero fazer uma aplicação, finalizar essa exposição, mas aí Deus seria tão perverso de criar, fazer tudo isso para o homem passar a eternidade afastado, sofrendo. Eu quero dizer para você que não. Isso foi tudo consequências do pecado. É aí que está o amor de Deus. Deus ele envia o seu Filho amado para nos livrar dessa perdição eterna, né? Dessa separação, esse sofrimento eterno. Então, Cristo ele veio justamente por isso, para oferecer a nós a vida eterna. E todo homem, você que está me ouvindo, você tem direito de escolher. Se você decide a Cristo, você receberá a vida eterna. Morrendo com Cristo, a vida eterna espera por você. Mas se não tiver a Cristo e chegar à morte, aí não tem outra solução, outro caminho. É a separação eterna, o sofrimento eterno, né? Praticamente a eternidade sem Deus. Então, que Deus abençoe, decida se não decidiu, e espero que nos vemos na próxima exposição da nossa declaração de fé.